Olá família, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos juntos mais uma vez neste sabadão 20 de abril, noite de sábado, e espero que você tenha tido um dia abençoado. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos com o nosso propósito diário de falarmos, de meditarmos na palavra de Deus, e esta é uma grande oportunidade que você tem de acompanhar junto com a gente aí as Sagradas Letras. Que Deus abençoe você a todos aqui de Goiânia, do Brasil, qualquer parte do mundo que assiste esta programação. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembrando, estamos aqui sempre de segunda a sábado, 21h30, trazendo esse momento de reflexão da palavra de Deus. Então, conto com a sua audiência sempre. Lembre, ore uns pelos outros, ore por nós, porque é importante estarmos todos com o mesmo propósito. Lembrando sempre que Deus ama você, não importa como você esteja. Agora, Ele não agrada-se das coisas que muitas vezes você tem feito que desagrada o Papai do Céu. O pecador é amado por Deus, o pecado não. Por isso, a cada instante, a cada dia, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Cristo. Então nós vamos para a palavra de Deus nesta noite, com ele, pastor João da Cruz. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor por esse sábado 20 de 4 de 2024. Estamos encerrando mais uma semana, né? E a terceira, falta mais uma para completar o mês de abril, mês 4. Louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com vocês, encerrando essa semana, com a graça de Deus, e podemos expressar com o coração, com a nossa alma, com a mente e força, todos os benefícios, agradecer, expressar nossa gratidão por tudo que Ele tem feito e continua fazendo, porque Ele é muito bom. Então nessa noite, é a minha, é a nossa, é a sua oportunidade de agradecer ao Papai do Céu por tudo que Ele fez e continua fazendo, e a Bíblia nos ensina a ser grato ao Senhor. Para você que está com a gente nesse horário de segunda a sábado, finalizando conosco, você aqui do Brasil, dos bairros, das cidades, capitais, dos estados fora do Brasil, onde você estiver, a minha oração é que Deus em Cristo os abençoe ricamente em nome de Jesus. O texto bíblico da nossa reflexão dessa noite é Hebreus, carta aos Hebreus, é um autor desconhecido, a gente não pode afirmar, a gente tem alguma intenção de ser alguém, mas não pode afirmar, biblicamente não, mas é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2 e 3, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu disse o 3, mas só o 2 está bom. Então, a nossa corrida da fé, na nossa corrida da fé, nós olhamos para Jesus como o nosso exemplo, o nosso modelo. Inclusive, ele é o modelo perfeito, o exemplo maior. E exemplo de quê? Exemplo de confiança. A primeira coisa que é de suma importância para nós. Jesus é o nosso exemplo de confiança em Deus. Ele deixou para nós esse exemplo a ser seguido, a ser imitado, a ser copiado e reproduzido na nossa vida. Jesus deixou claro que em Deus nós podemos confiar. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 5: seja o vosso costume sem avareza, esteja contente com o que tendes, porque foi Ele que disse:
Ele quem? Deus. Não te deixarei e nem te desampararei. Assim, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, ouse confiar no Senhor, porque Ele é fiel e poderoso, tremendo, soberano para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra. Deus vela pela palavra dele. Então, Jesus é o nosso modelo de confiança. E tem uma outra parte importante que Jesus deixou para nós do exemplo, de obediência, de submissão. Jesus foi obediente até a morte de cruz, né? Não foi fácil, mas ele veio para aprender, como diz Hebreus, capítulo 8, verso 5, a obediência e deixar para nós o exemplo. Coisa rara hoje que ninguém quase não fala de obediência. Fala da fé, né? Mas cadê a obediência? E é engraçado que a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifício, mas sim que se obedeça a sua palavra e a sua vontade. Esse é o prazer de Deus. É a nossa obediência centrada no exemplo de Cristo, que deixou para nós esse legado. Então Jesus é o exemplo de obediência, de submissão, a ponto que aprendemos com Jesus o que está em 1 de João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. É dessa forma que a gente confia pela obediência, pela submissão, que se pedir alguma coisa segundo a vontade dele, não nossa, aí sim é que ele ouve, é que ele atende. Aqui está a resposta que de muitas vezes a gente pedir e não receber. Foi segundo a vontade dele? Você se submeteu? Você foi obediente a ponto de dizer, não a minha vontade, Senhor, mas a sua, como foi a oração de Jesus no Getsemane, quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. É assim que você ora quando diz no Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui, no meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha família, assim como é aí no céu. Isso faz parte da nossa obediência que está exemplificada em Cristo. Jesus é o nosso exemplo de viver a vontade de Deus e não a nossa. Quando a gente coloca Jesus como nosso exemplo, como o modelo perfeito, quando a gente segue Cristo dessa forma, nós experimentamos a vontade de Deus. Sim, Senhor. E a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Esse é o convite de Jesus, que a gente experimente a sua vontade. A sua graça, as suas bênçãos. Então Jesus é esse exemplo. E o resultado da gente confiar em Deus, da gente obedecer a Deus, da gente viver a vontade de Deus, é uma vida cristã de sucesso. Sim. Não estou dizendo que não tem problema. Veja bem, é claro que tem. Porque só existe vitória depois da luta. Quanto maior a luta, maior a vitória. Deus não vai livrar nós do problema. Não estou dizendo isso. Claro que não. Mas Ele vai estar conosco na hora da necessidade. Você quer mais do que? Deus não livrou Daniel da cova. Claro que não, mas ele estava lá com ele. Os leões tiveram que jejuar a noite toda. Olhando para a carne, só que a carne estava queimada com o poder de Deus, né?
Daniel não estava cheirando carne, porque ele estava no espírito. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Não, mas ele entrou com ele lá. Né? E é isso aí. É assim que funciona. Então, quando nós temos Jesus como nosso exemplo maior, fazendo o que está escrito, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, da fé genuína, que nos leva a crer em Deus, viu? Não é em coisa, não. Porque o homem tem sido tentado a colocar sua confiança, sua fé em coisas, em pessoas, não, em instituições, não, em Deus. O peso dessa confiança, dessa fé, ela tem que estar em Deus. Foi ele que disse, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, não, minha alma não tem prazer nele. Então, nós vamos experimentar essa vida, esse resultado extraordinário que ele preparou. De bênçãos sobre bênçãos. Claro, depois de uma batalha. Depois de uma adversidade que vem a vitória. É que vem a bonança. Ninguém está livre de tempestade. Inclusive ela é inevitável. Ela é inesperada. Ela é incontrolável muitas vezes, mas é pedagógica. O resultado é bonância. É o que está escrito. Então, coloca Jesus nessa noite também como seu modelo, seu padrão único. Isso aqui é bom porque muita gente está olhando para a instituição, está olhando para pastor, está olhando para missionário, pregador, e muitos já caíram. Muitos já ficaram pela estrada, porque a vida cristã ela tem começo, meio e fim. O problema não está no começo nem no fim, está no meio. Muita gente, por não estar olhando para Jesus, aí estava no meio, ficou difícil chegar no fim e de voltar para trás. Desistiram. Aqui não. Se olharam, vamos ver o exemplo de Jesus, o qual, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a afronta. E hoje ele está onde? A destra de Deus intercede por nós. Então você não está só, não estamos só. Jesus é o nosso vitorioso. Jesus é o que garante a nossa vitória. Em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Quero orar por você nessa noite, com esta palavra viva, eficaz, que penetra juntas e medula, que separa alma e espírito, e que abre para discernir o que está em cada coração. Pai, em nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, eu quero apresentar esta casa, esta família, este homem, esta mulher, as necessidades de ordem moral, social, material, física e espiritual. Quero orar pela juventude do nosso país, criança e adolescente, todos que nessa noite estão precisando, Pai, desse exemplo, dessa confiança, da obediência, que é essencial, de fazer a vontade de Deus e ter uma vida de bênção com o Senhor. Eu oro e creio no agir do Senhor, conforme a santa palavra, porque o Senhor vela para cumprir. Que seja feito a vontade do Senhor, através do Espírito Santo, convença nessa noite, e que o nome de Jesus seja glorificado, e essas vidas abençoadas para a glória de Deus. Que assim seja, hoje e sempre, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém. Finalizando esta semana, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite abençoada, um sono restaurador, e amanhã, domingão, dia de adorar a Deus, então dia do encontro com as famílias na casa do papai. Então a gente agradece a Deus por mais uma semana de vida com saúde aqui, junto com todos vocês.
Lembrando, a gente volta na próxima segunda-feira, às 21h30. Então, conto com a presença, com a audiência de todos. Fiquem com Deus. Até segunda, se assim Ele nos permitir.